Baixo desse sol escaldante, arrancamos tudo. E aqui a gente já fez, dessa vez, 2 manejos ó, aqui debaixo da palha. Você viu que tinha até bichinho aqui. Olha, 50... Aqui, ó, essa que eu peguei agora, ela tá chegando a dar uma sensação de queimar a mão. A terra tá fresca onde tem palha grossa. Eu vejo 4 coisas importantes para que a sustentabilidade seja verdadeira e com um lastro forte, firme, e não sustentabilidade de fachada. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Bom dia, turma! Tudo chique-lique com vocês? Por aqui tudo chique-lique. Simbora para mais um vídeo. E hoje começando a manhã, tá separando um milho aqui que nós guardamos congelado. A gente gosta de cortar com a faca e aí guarda ele congeladinho, depois faz uns refogados. O milho dá um sabor, gente. E esse milho verde aqui é muito diferente do sabor que dá do milho que a gente encontra na lata, os milhos de lata do mercado. Então, muito gostoso e nutritivo, né? Um milho que a gente está tirando aí das nossas roças aí, dos consórcios, daquela parte que a gente colheu nos últimos vídeos do feijão, tem milho lá do lado, né? É esse milho aqui que tá saindo e pensa uma coisa gostosa, comer cozido também. Gente, é muito bom. Eu amo, é muito saboroso. Tava com saudade, né? A gente começou a comer agora essa última semana. Tá bom demais. E terminando aqui, vou arrumar a bagunça lá rapidinho do último feijão, que nós já colhemos, secamos, batemos, pesamos. O feijão Mungo tem vídeo, os últimos vídeos aí foram desse processo. E hoje a gente vai iniciar a colheita do feijão vermelho. Vamos ver como é que tá, como é que vai dar a produção. Vocês viram, né? Quando a gente colheu o feijão, deu 3 sacões. Eu descarreguei da carreta da Tobatinha, já vou mostrar a Tobatinha. Ela tava, essa carretinha cheia, 3 sacões grandes de feijão, e no final deu aquele carrinho que eu mostrei agora no vídeo, mais 2 carrinhos de palha e aquele balde de feijão. Como reduz a palha. Isso é até interessante a gente pensar essa questão da sustentabilidade na roça, porque se a gente não planta outras coisas para produzir palha para cobrir o solo, essa palha da cultura que a gente colheu, por exemplo, do feijão ou a palha do milho, é muito insuficiente, especialmente nos lugares que chove bastante. Inclusive tem no agronegócio, né, falam do plantio direto, que daí... E até a propagandagem força a barra, né, falando que isso é sustentável, mas isso de fato é uma melhora muito grande se comparar ao sistema de agricultura lá das décadas dos anos 90, 70, sei lá, que virava a terra. Era solo vermelha o ano inteiro, né? Melhorou. Só que ela não é suficiente para cobrir o solo, para agregar matéria orgânica, né? Então é uma melhorinha interessante, né? É bem pouca em relação ao que a gente faz na agrofloresta, mas é muito menos do que eu sinto que a propagandagem do agronegócio faz. Então por isso a gente até fala que precisamos de sistemas diversos, de consórcios, para ter, ou no mínimo, né, um bom sistema de rotação de cultura, em que algum momento quando a gente cultiva, a gente deixa uma planta lá, a gente cultiva só para produzir palha.
ou só para ela enraizar no solo e melhorar a fertilidade natural do solo. Nosso feijão lá que está sendo colhido, ele é num sistema que a gente já tem produção de palha. Vai dar pra gente ver e até vocês perceberem melhor isso. Ó, aqui a gente colheu o feijão mungo e tá o exemplo para vocês. A palha, tem um pouquinho de palha que nós deixamos aqui do lado, que é uma palha que a gente amontoou, mas se pensar, olha, ela mal e mal tá cobrindo o solo nesse alinhamento do pé do milho. Então aqui o solo está totalmente exposto, porque a gente fez um consórcio milho e feijão sem ter produção de biomassa. Imagina, né? Se eu fosse espalhar aqueles 2 carrinhos de palha aqui, não dá nada. Ó, eu colhi o feijão mungo em 3 áreas. É palha que não dá para nada. E é diferente, por exemplo, no canteiro que a gente está manejando aqui com a mandioca. Então eu vou mostrar para vocês que tá bonito a cobertura na mandioca. Porque mesmo se a gente arrancar a mandioca não vai dar palha para cobrir o solo, significativa, né? Mas o solo vai estar coberto porque, ó, aqui a gente tem o margaridão, tem uma mambaça gerando palha aqui do lado. Olha só. Olha só, gente. Aqui falhou a mandioca porque a gente não selecionou bem as ramas, elas deveriam estar que nem lá na ponta. Lá foi uma variedade que a gente selecionou, a rama estava melhor, nasceu. Aqui falhou. Teve também bicho que deu problema, que não cresceu direito. E a gente vê que se a gente não planta, não faz uma rotação de culturas ou não faz um bom plantio consorciado com plantas aí, né, em ambas as situações dedicadas a produzir matéria orgânica, não vai ter solo coberto, especialmente nessas regiões que chove muito, que tem bastante umidade no solo, que daí a decomposição da palha é rápida. Por exemplo, na cultura da soja, às vezes antes de plantar soja tem a palha do milho, mas até você colher a soja, as chuvas já fizeram decompor a palha do milho e às vezes só está restando terra nua, terra vermelha na hora que está colhendo soja. Aí vem uma palhinha do soja ali, né, que faz de novo, mas é sempre aquela coisa muito fina, muito rala, que não é suficiente para ativar de verdade a fertilidade natural do solo. E aí fica aquela terra vermelha. Tem um plantio direto, tem 2 entendimentos. Um entendimento que tem o plantio na palha, que daí lá umas décadas atrás eles adaptaram uma plantadeira que colocaram um disco que corta a palha antes de jogar semente. Aí os agricultores pararam de virar o solo com os arados, né, e deixar aquele solo totalmente exposto. Aí a palha começou a ficar por cima, aquela palha fina, né, porque adaptaram um disco de corte de palha nas plantadeiras. Aí faz o plantio direto na palha, mas tem o sistema de plantio direto que ele preconiza, que é pré-requisito para esse sistema, é um planejamento mais complexo da agricultura, em que você faz rotação de cultura, que você vai rotacionar as culturas, plantar diferentes culturas, vai ter plantas que são especializadas para adubação verde, e aí você dedica certos cultivos, certas plantas para cobrir o solo, e aí você vai fazer um plantio direto na palha, muito mais eficiente. Que daí você, como tem plantas dedicadas a isso, a palha é grossa e ela cobre mais o solo ao longo do ano. Então daí há uma confusão, né? Porque daí tem gente que faz plantio direto e até que merece, vamos dizer, essa qualificação positiva aí, que está sendo mais sustentável, tá sendo uma monocultura mais sustentável, né? Mas eu vejo que muitas ocasiões os agricultores ou o agronegócio se confunde, porque daí tem um monte de agricultor que não faz rotação de cultura, não planta adubação verde, só faz sucessão. Planta milho e soja, ou só planta soja, ou só planta milho, soja e algodão. Enfim, fica só alternando 2 culturas ali, não tem nada dedicado a devolver alguma coisa para o solo. Não se devolve nada, só está minerando soja e algodão e milho. E às vezes a propagandagem, que diz que a agricultura é sustentável, parece que ela dá ênfase como se os agricultores estivessem fazendo aquele sistema. Mas na verdade, às vezes eles só estão com uma plantadeira que tem um disco na frente que corta a palha antes de jogar a semente. E aí a palha já é melhor do que décadas atrás, que era muito mais mineração, muito mais degradatório processo para a terra, mas ainda é insuficiente, né? Ainda é muito insuficiente. E é por isso que a gente, tendo essa constatação, a gente está se botando tentar esse plantio aqui, né? Olha aqui, nós temos uma parte da horta toda coberta. A gente não está fazendo irrigação, mas também já tem abóboras que vão para o processo de madurar, né? Veio linda sobre a palha, então não tem nenhuma competição com plantas espontâneas, nenhuma não, né? Mas assim, é mínima, porque o solo está bem coberto. Aqui, ó, eu tenho uns pezinhos de
quiabo nascendo. E olha só, isso é cobertura, gente. O quiabo ele vai produzir. E aqui tem uma camada de palha, ó. Aqui, por exemplo, dá para sentir umidade no solo. E a gente está dias sem chuva, porque a palhada faz muita diferença, mas tem que ser palhada densa. Quem já tentou fazer ou já tentou estudar agrofloresta, sabe que o pessoal fala: se não tiver cobertura densa, você está fazendo mal. Pelo menos, né, a teoria, o que a agrofloresta indica é a gente trabalhar o máximo possível a cobertura de solo, e uma cobertura que chega a impossibilitar que fica nascendo mato, fica nascendo planta espontânea, né? Ela vai fechar tão bem o solo que a gente quase não precisa carpir. Então, até na agrofloresta, se o agricultor estiver carpindo, porque a agrofloresta não está sendo bem feita. E agora a gente vai colher o feijão vermelho, aí vocês vão ver a diferença do jeito que está aqui, ó, né? Para o sistema, vocês vão ver que lá não vai estar vermelhão desse jeito, porque a gente já fez minimamente. Lá naquela parte não tem o capim, só tem o capim mombaça, não tem o margaridão. Uma palhada mais rala, mas a gente já tem uma cobertura de solo um pouquinho melhor, né? É um passinho de cada vez. A carretinha que eu falei que tava cheia de palha, essa aqui, ó. Tava alto e virou 2 carrinhos de mão de palha e um balde de sementes. Descarregar essas tranqueiras pra cá e daí vamos usar nossa ferramenta de alta tecnologia. Fala, nenes, como é que vocês estão por aí? Espero que estejam bem com vocês. Que saudade de estar aqui em frente às câmeras, conversando, trocando ideia e se aproximando de vocês. Gente, alguns comentários estavam achando que eu tinha morrido, mas não, tô bem, tô por aqui. Mas eu tava de recesso, fui visitar lá a família no interior de São Paulo, passei alguns bons dias lá, muito bom. E agora estamos aqui de volta no sítio, olha aí, ó, muita coisa para fazer nesse calor de suar parado, muito quente. Mas aqui é assim, né? E tô feliz em estar de volta aqui com vocês, tá? Um abraço muito forte em cada um que sentiu minha falta. Estamos de volta e bora lá, tem bastante coisa para fazer hoje ainda e conforme a coisa for acontecendo, vou tá aparecendo mais também. E logo, em breve, já tô devendo, mas eu quero fazer um vídeo contando também por que eu tô aparecendo menos, tá bom? Mas eu sigo aqui. Bora! Olha como amarelou o nosso feijão. Alguns deles estão com a vagem verde, mas é coisa mínima assim. Olha só, esse aqui. Mas alguns já estão secando demais. Então tá na hora de arrancar e colher. O que a gente nota é que algumas vagens elas foram abortadas. Nesse aspecto, avaliando aí né, olha só, aqui é umas vagenzinhas que eram para ter crescido, produzido e elas caíram. Por algum motivo, faltou água, nutriente e aí produziu talvez metade do que a gente espera, né? Mas aqui, assim como o feijão mungo que nós colhemos, é uma área que não colocamos adubo, não aplicamos não aplicamos só o super magro também, eu sempre esqueço do super magro. Só isso, né? A gente aplicou enxada, veio carpir e fez uma aplicação de micro-organismos eficientes super magro. Então não teve calcário, não teve adubo orgânico, muito menos adubo químico, não teve agrotóxico. Foi só com a energia praticamente que a terra tem. Uma área que passou um tempo descansando, a gente ficou sem cultivar, ficou o capim mombaça. Mas isso não, como é uma planta só, né? Não representa assim um descanso, uma ciclagem
boa, né? Por isso o feijão também não respondeu muito, por conta de ainda não termos um solo bom de trabalhar. E aí, com a ideia desse sistema aqui, né, com o tempo a gente vai devolver matéria orgânica e aí a coisa é para engrenar mais. É assim que a gente espera, é assim que a gente segue aí os conceitos da agrofloresta, dessa coisa de seguir os princípios da natureza, né, de manter a fertilidade do solo. Baixo desse sol escaldante, arrancamos tudo. E aqui a gente já fez, dessa vez, 2 manejos num só. A gente arrancou o feijão e a gente teve um bom resultado no controle das plantas espontâneas esse ano. Então sobrou muito pouco até o momento da colheita. E aí a gente já foi arrancando o feijão e tirando todas elas. O feijãozinho. Então já está o espaço limpo e aqui praticamente pronto para entrar com outra cultura. Estamos pensando em plantar mais milho, mas até tem a possibilidade de mais feijão mungo, tem trigo mourisco, que é talvez uma tubação verde para verão. E o interessante nessa situação de manejar uma área com produção de material verde junto, nesse consórcio, a gente colheu e o solo não está totalmente cinza ou bege ou na cor de palha, totalmente morto, né? A cor morta da natureza. Que é isso aqui, ó. Imagine que se a gente tivesse só monocultura de feijão, ia estar tudo nessa cor aqui, ó, morto, seco. Mas com o capim-mambaça a gente tem, ó, um verde na paisagem, fotossíntese acontecendo na paisagem. E percebam como a gente mantém cobertura no solo, né, em comparação àquela área que eu mostrei do feijão mungo. Tá bem legal, inclusive na hora de arrancar o feijão a gente tem um solo com uma estrutura, solto assim, de um jeito bem bom de trabalhar, sabe? Arrancou o feijão com facilidade. Ó, aqui debaixo da palha. Você viu que tinha até bichinho aqui rondando, né? Que bicho que aguenta num solo totalmente exposto? Não existe, né? Aqui com... Olha só, aranha, ó, tem uns tatuzinhos, formiga. E eu sinto presença de umidade, solo gelado. Tô sentindo gelado, porque aqui tá muito quente, exposto ao sol. Eu sinto fresca a terra debaixo aqui dessa palha. Já aqui eu sinto a terra morna pra quente, olha, aqui, ó, essa que eu peguei agora, ela tá chegando a dar uma sensação de queimar a mão. Cerca aí de, olha, 60, 70 graus já. Porque a mão suporta mais calor. Olha que tá uns 70 graus. Então gerar essa palha, aí você vê que a terra tá fresca onde tem palha grossa. Onde tem palha fina, já não tem muito esse efeito de umidade, de temperatura mais fresca e tal. E se eu fosse resumir na minha perspectiva, que a gente está nesse caminho, pensando, tentando participar dos movimentos, das mobilizações, dos estudos, enfim, praticando aqui no sítio, agrofloresta, tentando se reinventar. Eu vindo de uma agricultura convencional, tradicional, de monocultura, de solo exposto, e agora tentando se reinventar, reconceituando as atividades nesse espacinho de terra que a gente está. Eu vejo 4 coisas importantes para que a sustentabilidade seja verdadeira e com um lastro forte, firme
e não sustentabilidade de fachada, como a propagandagem, as coisas são vendidas aí no sistema capitalista, né? Então, para mim, um processo forte de sustentabilidade na agricultura, ele tem que ter, para mim, a gente trabalhar mais com diversidade, a gente tem que consorciar, ciclar mais para trabalhar com a fertilidade da terra, não com fertilidade de adubo que precisa de petróleo para ser produzido, tem que ficar exportando lá do outro continente, do outro lado do mundo, adubo para cá. Eu acho que isso ali é insustentabilíssimo, né? A gente tem que usar os ciclos da natureza. Aí a vida fica simples, né? O cultivo precisa ficar mais simples para a gente gerar o máximo possível. A gente vai ser autossustentabilíssimo, não vai precisar de nada de adubo, eu não sei. Mas assim, a teoria que a gente enxerga, assim, a gente observa a natureza, eu acho que é possível a gente melhorar muito por conta desses conceitos que a gente vê dentro da ciclagem de nutrientes, da matéria orgânica. Então, diversificar. A outra é trabalhar muito com a cobertura, matéria orgânica que a gente vem falando. Outra é inserir árvores. Eu acho fundamentalíssimo. Não vai ter sustentabilidade se a gente não trazer árvores para os nossos sistemas, dentro dessa rotação de culturas, desses manejos. Na minha opinião, acho fundamental. E a quarta coisa que eu acho fundamental é o ser humano voltar para a terra. Esse negócio de que a agricultura se moderniza e depende de uma mecanização altíssima, muito sofisticada, eu acho difícil trabalhar principalmente com essa diversidade, com essas curvas, com essa forma orgânica que a natureza flui, né? Então manter um solo vivo, dá para ele essa possibilidade de fazer esse ciclo natural. É difícil você robotizar isso, mecanizar, trazer a tecnologia para ela andar nesse ritmo. Aí ter pessoas fazendo à mão, a gente consegue surfar mais nesse caminho, né? Então eu sou muito a favor da tecnologia, da mecanização. Eu acho que principalmente nesse momento que a gente vive da humanidade, do capitalismo minerador, destruidor, né? A gente usar a mecanização, as máquinas ao favor, eu acho que é importante para a gente fazer uma transição de agricultura, mas elas têm que ser pensadas de uma maneira a gente favorecer a agroecologia e a inserção do ser humano de novo dentro da agricultura, né? Tipo máquinas, uma máquina muito rústica, coisa antiguíssima, né? Mas que ela serve bem a essa escala que a gente trabalha e tá tendo pessoas no campo. Eu acho que a gente é mais capaz de seguir esse fluxo natural. E a tecnologia, toda vez que ela é feita, que é fabricada, vamos pensar esses grandes tratores, é uma mineração de ferro, a dependência de combustíveis, né? E toda máquina ela precisa de uma padronização para funcionar. Ela vai colocar para trabalhar, ela tem que fazer uma linha, ela tem que ir reto, ou ela tem que trabalhar só com uma planta. É difícil para uma máquina entrar numa linha de agrofloresta e ela perceber que ali tem uma embaúba, daí daqui de repente tem um pé de laranja, aqui tem uma banana, daí na bananeira tem que cortar tal coisa, tem que cortar. É muito difícil, a gente precisa de pessoas operando, talvez pequenas máquinas ali. Cheguei. Nem sei qual é o assunto. Cheguei, não sei o que tá rolando, mas cheguei com 5 bananas. Peguei 5 bananas, sobrou só uma. Gelada, ai que delícia. Eu tava falando que, resumindo para mim, 4 coisas importantes para ter sustentabilidade de verdade. Trabalhar na agricultura, no caso, né? Trabalhar com diversidade, a gente trabalhar bastante a matéria orgânica, a gente tem que inserir árvores nos sistemas e trazer de volta as pessoas para o rural, né? Não pensar áreas imensas, desertas, sem pessoas vivendo ali, né? Precisa do ser humano de volta, não se aglomerando nas cidades. Mas eu não sei se outro pilar seria importante. Eu tentei resumir ao máximo, né? É legal pensar sobre isso, porque a gente vai abrindo janelas. Então, agora que o Lu acabou de me falar as 4 coisas que ele acha importante, eu assino embaixo. E adicionaria um, mas na verdade não sei se realmente é mais um entre esses 4 pontos principais ou se é só mais um ramo de um deles, mas que eu penso que é a cultura. Trazer movimentos culturais, fazer do sítio, do campo, um espaço que possa ser mais interessante, né, para que as pessoas fiquem. Então, se
gente no campo é fundamental, tem que ter condição dessa gente ficar, permanecer com qualidade, com cultura, com arte, né? E por isso, na verdade, que eu acho que ela entra como um ramo. Então, se pessoas é um pilar, como fazer com que o campo se encha de pessoas e essas pessoas queiram ficar? Aí entra a arte, cultura e mais o que a gente achar importante. Mas dá uma série de vídeos aí legal, né? Pra gente debater, construir. De repente você tá assistindo e acha que tem mais algo que seja fundamental, assim como essas 4, comenta aqui embaixo pra gente. Eu acho que talvez nessa parte da cultura também entra o porquê estamos produzindo alimento, né? Porque também criar essa base sustentável de produção, mas se a gente seguir com os princípios do capitalismo, que é só explorar e ganhar dinheiro, lucro e fazer esse consumir com o planeta, mas eu acho que é reconceituar também por que estamos produzindo, né? Não para ficar especulando com commodity na bolsa de valores, mas talvez para realmente alimentar, matar a fome da nossa nação, da população, comida de qualidade, que nutre. Diversidade, matéria orgânica, árvore no sistema e mais pessoas. Isso, para mim, é o sumo para a gente fazer regeneração, que é muito mais do que sustentabilidade, ainda mais considerando a nossa realidade que está horrorosa. Então vai sustentar o que do jeito que a gente está? É mais sobre regenerar e o combustível já está aí. Enquanto colhe feijão, a gente teve a possibilidade de refletir isso e borbulhar ideias, né? Então nos ajudem aí nos comentários, trazer, se ramifica, que nem o Hugo trouxe, essa questão da cultura. A gente acha que ela é uma coisa para favorecer as pessoas voltarem no campo, mas ampliando essa discussão, né, e ver como essas coisas se relacionam, porque a vida é complexa. Política aí já uma entra coisa. aí. E é isso, ações, políticas públicas, quanto isso é importante para valorizar as pequenas áreas no campo, o retorno das pessoas, acesso à terra, né? Enfim, vamos dar pano para manga. Contamos com vocês, isso é muito bom para a gente fortalecer a comunidade do Expandindo o Mundo, essas ideias doidas aí que a gente fica tirando na cabeça enquanto colhe feijão e outras coisas mais, né? E aqui uma amostrinha do que é o feijão dos Nene. E esse é o feijão dos Nene. É muito bonito, ele é mais graudão, ó. E o legal de tudo é a variedade de cor. Tem os mais rosinha com os traços mais escuros, tem uns mais pretinho, uns mais rajado pro amarelo, tem uns mais branquinho também. Então assim, é muita diversidade, é uma variedade criada aqui no sítio. E vira e mexe, tem alguns saquinhos de semente do feijão dos Nene na lojinha. Então, de repente, se você tiver interesse, dá para dar uma olhadinha lá e tá plantando por aí, porque o que a gente quer mesmo é que a variedade continue, né? Não se perca aqui com a gente. Vai que um ano a gente planta tudo e não dá certo. Sempre é bom ter referência de pessoas que estão plantando em outros lugares.
Inclusive, tem uns amigos nossos em Delfim Moreira, Minas Gerais, Rony, Carlina, eles estão plantando feijão dos Nene numa região muito diferente dessa, muito mais frio, chove muito mais nessa época agora, né, do plantio, e estão se dando bem, até colheram já um feijãozinho dos Nene em Delfim Moreira, em Minas Gerais. Lindo demais. E um pouquinho da conclusão sobre a colheita do feijão dos Nenes desse ano. Pela área que a gente plantou, não foi muito satisfatório. A gente não teve, vamos dizer, um bom período aí. Teve também complicações com relação à chuva, inclusive até na agricultura. Vamos falar de um contexto um pouco mais amplo, né? Na região, depende a variedade, depende o tamanho do ciclo. Por exemplo, de agricultores que plantaram soja, teve sojas que deram bem ruim, que tá iniciando a colheita nesse momento. E tem sojas que já estão melhor, porque tem, às vezes, dias de plantio diferente já afeta a produtividade. Então, a gente também, não sei exatamente, eu sei que a terra não estava muito forte, a gente não tem nesse espaço muita biodiversidade para trabalhar de forma mais complexa e perfeita a fertilidade natural do solo. Então a gente vai ter que trazer alguns insumos de fora, para, vamos dizer, usar de muleta, talvez trazer um adubo orgânico, jogar um calcarinho, para a gente melhorar um pouco mais os nutrientes e vamos avançando aos pouquinhos, tentar alcançar algo mais regenerativo, que se sustente, sustentável, né, ao longo do tempo e que seja bom para a vida em todas as suas formas. Mas aí do tanto que foi colhido, a gente tem umas vagens bem bonitas, né? Agora que a gente tem aglomerado o feijão amontoado, olha só, ele faz uma vagem bem da hora. E aqui os grãozinhos. Deixar secar uns dias e depois a gente vê quanto que produziu finalmente. E aproveito para deixar um agradecimento mais do que especial para todas as nossas apoiadoras e apoiadoras e apoiadores, galera aqui, mantém as partilhas no ar, mantém o canal funcionando. Realmente, pô, vocês são fundamentais nessa troca. Se de repente você está assistindo e pode e quer estar entrando para o financiamento coletivo, o link está aqui fixado no primeiro comentário. Dá para estar ajudando com R$5, que para muita gente é pouca coisa, cincão, não paga nem uma coxinha hoje em dia, malemar um café, mas juntando de várias pessoas que contribuem faz uma diferença enorme. Valeu, gente. E se você não pode entrar para o financiamento coletivo, deixa o joinha, comenta e compartilhe o canal com outras pessoas para que o Expandindo Mundos consiga ir ampliando e que essa mensagem chegue em outros lugares. Valeu, meu povo. Seguimos juntos. Avante! Avante! Bora tomar uma água fresca que o calor tá de danar.